Sede santos, como eu sou santo. É o que diz o Senhor e que deseja para cada um de nós. Olá, meu irmão, que Deus abençoe você. Eu sou Guilherme Maia e nós vamos refletir sobre a doutrina da igreja em cima dessas duas datas desse final de semana, do dia 2 e do dia 3 de novembro de 2019. Mas antes da gente refletir sobre essas duas datas que nós vamos falar do dia de finados e do dia de Todos os Santos, eu quero fazer um convite para você. Você que está me acompanhando pelo YouTube, se inscreva no canal Projeto Famílias Restauradas, ative o sininho de notificação para que você receba automaticamente todo dia um vídeo novo falando sobre a doutrina da igreja, falando sobre família e falando sobre a liturgia diária. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho e receba esses vídeos. E convido você também a compartilhar esse vídeo após você terminar de assistir com quem você ama, para que a gente possa propagar o Santo Evangelho e a doutrina da igreja. Então vamos lá. A igreja nos ensina hoje, no sábado, dia 2 de novembro, que é dia de finados. E amanhã, dia 3, a igreja vai comemorar a festa de Todos os Santos. Ou seja, o dia de Todos os Santos é dia 1º de novembro. Só que com permissão da Santa Sé, a CNBB pede para poder celebrar no domingo, para que assim todos os fiéis possam celebrar juntos essa data. Então, com muita alegria, nós vamos refletir sobre esses dois temas. O primeiro tema, sede santos, como eu sou santo. É o que diz o Senhor para cada um de nós. O sonho de Deus para mim e para você é que sejamos santos. E por isso eu convido você a pegar a sua Bíblia, pegar a palavra de Deus lá na primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, no versículo 15, que vai dizer o seguinte: a exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Isso São Pedro cita Levítico, capítulo 11, versículo 44. Está na palavra de Deus, então fundamentamos de forma bíblica esse desejo, essa vontade para nós de sermos santos. E o que é ser santo? É ser perfeito, assim como Deus é perfeito. É ser puro, assim como Deus é puro. E para a gente entender esse sinônimo de santidade, é como se a gente pegasse um mineral precioso, a prata, por exemplo. A prata, quando ela é misturada com algum minério que não é precioso, ela não é pura. Ela está ali impura, ela está misturada com algo que não é do seu valor, que é a prata, ela tem um valor altíssimo. Então, quando ela mistura com ferro, quando ela mistura com chumbo, com algum outro mineral que não é puro, que não tem o mesmo valor, ela se torna ali impura. E o que era pureza? O que é a santidade? Tirar essa impureza. É ter só prata. Ou, mais do que isso, quando eu misturo ouro com a prata, não é o mesmo, mas eu coloco algo de valor ainda maior. Eu coloco Deus na minha vida, eu coloco o Espírito Santo. E esse é o desejo para nós, tirar de nós aquilo que é contaminação, aquilo que é impureza, aquilo que não agrega na nossa vida, aquilo que não nos faz feliz, aquilo que nos ilude. E é justamente isso que Deus quer fazer, tirar aquilo que nos ilude. E o nome de toda ilusão é pecado. O pecado é uma grande ilusão na nossa vida. O pecado é uma ilusão que nos dá um prazer momentâneo, mas que passa e que nos leva ao inferno, que nos faz perder a salvação. Por isso que Deus nos chama, sede santos, como eu sou santo. Ser puro, ser purificado, tirar de nós aquilo que não vai somar na nossa vida. E esse é o grande chamado. E a gente deve ser puro como Deus é puro. Nós devemos ser perfeitos como Deus é perfeito. E para isso nós devemos ser radicais em abrir mão do pecado,
tirar da vida todo pecado, o pecadinho ou o pecadão. Não existe meio termo. Jesus não tem meio termo conosco. Jesus não quer muito de nós, Ele quer tudo de nós. Ele nos quer por inteiro. Meu irmão, quando nós morremos, todo mundo quando morre quer ir para o céu. Todo mundo comenta no nosso dia a dia, eu quero ir para o céu, mas no céu não tem pecado. Então, o que você vai fazer no céu se você ama e é apegado ao seu pecado? Você não tem o que fazer no céu. É como aquele que não crê em Deus, que não crê em Jesus. Ah, eu não creio em Deus, não creio em Jesus, mas eu vou para o céu, porque eu faço boas obras, porque eu ajudo as pessoas. Meu irmão, no céu vai estar Deus. O que você vai fazer lá se você não acredita em Deus? Se você não tem fé em Deus? Fazer boas obras é um ato que faz a gente crescer, um ato de edificação na nossa vida. Mas nada disso vale se nós não acreditamos em Jesus, não acreditamos em Deus. Por isso que Pedro vem repetir essa palavra de Deus que é nos dada lá em Levítico. Sede santos, como eu sou santo. Sede perfeitos, como eu sou perfeito. Sede puros, como eu sou puro. E Deus quer isso de nós, a perfeição. E para que a gente seja perfeito, nós devemos abrir mão de todo e qualquer pecado, da fofoca, que é um gravíssimo pecado, que leva muita gente para o inferno, da injúria, do ciúme, da inveja, dos pecados da carne, de desejar o mal contra o outro e amar o próximo e viver a radicalidade do Evangelho também no amor. Amar principalmente aquele que nos prejudicou. Amar e perdoar principalmente aquele que fez mal para nós, porque aí a gente vai ser puro. Aquele que fez mal para nós, que nos prejudicou, quando a gente perdoa e ama, a gente tira o mal que aquela pessoa fez em nós, tira o mal que ela lançou em nós, tiramos isso do nosso coração, para que sejamos puros. Esse é o primeiro tema do nosso vídeo de hoje. Sede santos, como Deus é santo, como eu sou santo. É o que diz o Senhor. E outro tema que nós vamos falar no dia de hoje é sobre o dia de finados. No dia de finados, dia 2, nós temos 2 objetivos. O primeiro, lembrar daqueles que morreram em estado de graça e rezar por aqueles que morreram em estado de graça, que já têm a salvação garantida. É que nos ensina o Catecismo da Igreja. Mas, porém, não estão ainda diante de Deus. Por quê? Porque não são santos, porque ainda não são puros, porque precisam ser purificados. Se não se converteram, não se purificaram aqui nessa terra, vão se purificar no purgatório. E é uma grande graça que Deus concede a quem está no purgatório, porque na verdade é uma segunda chance. Porque lá é um estado medicinal, onde as pessoas serão purificadas, as almas serão purificadas para estar diante de Deus. Aqueles que ainda não são perfeitos, que ainda não são santos, vão ser purificados lá para que estejam diante de Deus. E nós podemos aliviar esse sofrimento rezando por eles. Nós não rezamos para que eles sejam salvos, eles já estão salvos. Nós rezamos em sufrágio, ou seja, em alívio aos sofrimentos que eles vivem lá no purgatório, para que eles alcancem Deus mais rapidamente. Aqueles que não morreram em estado de graça não conseguem se salvar, já fizeram a sua escolha. Não quiseram Deus em vida, também não escolherão Deus depois da morte. Por que escolherão Deus depois da morte? Sendo que não o escolheram em vida. E essa escolha se dá de forma direta e indireta. Direta é quando nós decidimos, lutamos contra o pecado. E indireta é quando a gente deixa para depois, amanhã eu me converto, amanhã eu mudo de vida, amanhã eu resolvo esse problema. E quando a gente vê, a morte bateu à nossa porta. E a gente escolheu deixar isso para depois. E aí já não vai dar mais tempo. Como diz o Santo Evangelho, aí a porta será fechada e haverá choro e ranger de dentes. Essa é a situação daqueles que não morreram em estado de graça. Morreram fora da graça de Deus. Haverá choro e ranger de dentes. E ali eles já fizeram a sua escolha definitiva. Ali não há mais salvação. Ali não há mais o que se fazer. Somente
consumar a sua escolha. Mas nós vamos rezamos hoje por aqueles que morreram em estado de graça, estão no purgatório e que precisam de nós. E outro objetivo do dia de finados, lembrar que eu e você vamos morrer e que a nossa morte é próxima. Cada um de nós aí tem no máximo 80, 90 anos de vida e isso passa no estalar de dedos. Então nós devemos pensar, nós vamos morrer. E como está a nossa vida? Nós somos santos? Nós temos por obrigação ser santos. Nós perdoamos as pessoas, nós amamos as pessoas com todo o nosso coração, mesmo aquelas pessoas difíceis, mesmo aquelas pessoas falsas, mesmo aquelas pessoas que não querem amar e ser amadas, nós amamos, nós temos que amar. Porque esta é a perfeição que Deus tem para nós. Essa é a santidade que Deus tem para cada um de nós. Nós devemos entender isso. A nossa morte está mais próxima de nós que nós pensamos. Quando a gente menos espera, é o que diz o Santo Evangelho. O ladrão virá, que é a morte, e nos levará, para que a gente possa cumprir a escolha que nós fizemos em vida, querer ou não Deus. Uma outra questão, nós falamos do purgatório. Você pode estar se perguntando, Guilherme, mas aonde que está o purgatório na Bíblia Sagrada? A igreja fala no catecismo, no código canônico, e aonde na Bíblia Sagrada está falando sobre o purgatório? Está falando? Está. Pega comigo ou anote para você ler depois, em Lucas, capítulo 12, versículos de 35 ao 48. Que vai dizer justamente isto. Estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Sede semelhantes a um homem que espera o seu senhor voltar de uma festa, para quando vier bater a porta, logo abram. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Em verdade eu vos digo, ele há de cingir-se, sentar-se à mesa e se servir. Se vier na segunda ou se vier na terceira vigília e os achar vigilantes, felizes daqueles servos. Sabem, poreis isto, se o Senhor soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria de forçar a sua casa. Esteja preparado para a vinda do Senhor, pois não sabeis a hora que ele virá, que virá o Filho do Homem. Então disse-lhe Pedro, Senhor, propões essa parábola a nós ou é para todos? O Senhor replicou, qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhe dar tempo à sua medida de trigo? Feliz aquele servo que o Senhor achar procedendo quando vier. Em verdade eu vos digo que lhe confiará os seus bens. Mas se o tal administrador imaginar consigo, meu senhor tardará a vir e começar a espancar os seus servos e servas, comer e beber e embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que não esperar e na hora que ele não pensar, e o despedirá e o mandará ao destino dos infiéis. O servo, apesar de conhecer a vontade do seu senhor, não lhe preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade de seu senhor, fizer coisas repreensivas, será açoitado com poucos golpes. Pois a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais se exigirá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse evangelho a gente vê essa realidade, que o Senhor volta e encontra aqueles que não cumpriram a vontade dele. Aquele que desobedeceu muito, levará muitas chicotadas, apanhará muito. Aquele que desobedeceu pouco, levará poucas chicotadas. Isso é para nós a explicação do purgatório. Deus vai falar dessa correção, desse preparo, desse sofrimento que cada um passará se não fazer a vontade de Deus, se não for santo, se não estiver preparado para estar diante de Deus. Um outro evangelho é aquele evangelho do homem que devia ao seu patrão, o seu patrão perdoa a sua dívida, porém lhe vem um companheiro e esse companheiro lhe deve, só que ele não perdoa esse companheiro. Aí um outro empregado vê essa pessoa ruim, denuncia o patrão então joga ele na prisão, para que ele pague até o último centavo.
Ou seja, nós devemos ser santos para estar diante de Deus, que Ele é santo. Se nós não vivermos essa santidade na terra, Deus nos levará para o purgatório, para que a gente, pelo sofrimento, alcance essa santidade para estar diante dele. Meu irmão, que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu domingo. E eu te convido, compartilhe esse vídeo com alguém, principalmente com aqueles que você ama, para que o Santo Evangelho, a doutrina da igreja, chegue a cada lar, a cada casa, a cada família. Um grande abraço.